36 horas depois do temporal que parou o Rio de Janeiro, a cidade se recupera dos estragos. Ainda chove em vários bairros. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, ainda há alto risco de deslizamento de encostas na Zona Norte, região mais atingida pelo temporal. Vamos ao vivo com a repórter Ana Paula Xavier, que está lá no Rio de Janeiro. Ana, bom dia. O Rio continua aí em estado de atenção. Ainda há mais previsão de chuva para o resto da semana? Bom dia. Assim, segundo o Instituto de Meteorologia, há pelo menos até o fim de semana a previsão de chuva moderada com pancadas de chuva ocasionalmente. Quer dizer, como você disse aí, o risco de desabamento também continua. A gente convidou o professor Marcelo Mota, geógrafo, para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, porque só na cidade do Rio há 21 mil imóveis em 117 comunidades em áreas de risco de desabamento. Bom dia, professor. Assim que acontece uma chuva, quando alaga, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma pedra que caiu na estrada Grajaú-Jacarepaguá. A primeira ação é fazer uma contenção daquela encosta, mas só isso não adianta, né? Na verdade é correto, né, o processo de contenção das encostas. O Rio de Janeiro é uma referência nesse procedimento, né? A GeoRio, que é a empresa da prefeitura que faz isso, hoje ela é realmente uma referência nisso. No entanto, a gente sabe que o Rio de Janeiro e as diversas cidades do Brasil que possuem esses sistemas de encostas e baixadas correm risco tanto de inundação quanto de deslizamentos, né? E o sistema de drenagens, né, o sistema hidrográfico, ele deve ser visto como um todo. Então, as obras de encosta são um pedaço dessa obra, né? O reflorestamento nas encostas também pode ser uma ferramenta aí de controle de enchente, mas também todo um processo de retenção de água ao longo da bacia toda até as áreas de baixada. E aí sim, retentores de água, capturas de água de chuva nos prédios, pode ser pontual, pode ser prédio por prédio, construção de áreas de retenção ao longo das drenagens, barragens mesmo, até a chegada dos piscinões, que aí sim seriam agir no efeito, né? Quando você estava falando de piscinão, só para que as pessoas saberem, a Prefeitura do Rio está tentando fazer um projeto que já foi aprovado, né, pelo PAC aqui do Rio de Janeiro, para que façam piscinões, para que a água da chuva fique contida ali, que não alague as áreas. O piscinão é uma solução também? Pois é, ela é uma das soluções, né? Ela vai agir já lá no efeito, né? Na chegada das águas até as áreas de baixada. E aí você cria as áreas para inundação. Elas podem ser parques na hora de tempo seco, na hora da enchente elas estão ali inundáveis, depois são limpas né, retirado todo o entulho ali e elas voltam à malha urbana. No entanto, ela é uma das obras, né? Como eu disse, você pode fazer um conjunto de ações. Esse projeto especificamente eu não vi. A gente chegou a conversar com o vice-prefeito aqui do Rio de Janeiro sobre um projeto na bacia do Rio Maracanã e Joana, que é justamente que deságua na Praça da Bandeira, onde é o principal foco de inundação aqui. E a gente chegou a desenhar essa diversidade de ações. Esse projeto específico que foi aprovado pelo PAC, eu não conheço ele particularmente. Então não adianta só desassorear os rios ou então fazer a contenção. Tem que ter essa ligação, tanto do morro mesmo com a encosta com os rios, né? Exatamente. Como eu disse, o sistema de drenagem tem que ser visto como um todo. Porém, além das ações de obras, os sistemas de alerta são muito bem-vindos, né? A Prefeitura do Rio avançou muito nesse último ano com a implementação dos sistemas de alerta, porém a educação da população ainda tem que avançar e criar uma cultura, né? A gente ouve depoimentos de pessoas que escutaram a sirene, mas que não saíram de suas casas. E culminando numa política de habitação para a cidade toda, né? Para as cidades do Brasil. Ok, muito obrigada pela sua participação. São exemplos aí que podem ser usados em qualquer cidade, né, do país que sofre aí com chuva. Voltamos ao estúdio com você, Kátia. Ana, obrigada.